Vamos lá. Então, pessoal, boa noite. Mais uma vez a gente vai iniciar essa live, que faz parte do grupo Amigos Antimortalidade em Epilepsia, que é um grupo vinculado à Associação Brasileira de Epilepsia. E hoje a gente vai falar sobre plano de ação em caso de crise epiléptica, que é até uma das estratégias para prevenir, inclusive, SUDEP. E hoje, para conversar, nós vamos ter como convidados, né? O Dr. Lécio Figueira, que é vice-presidente da ABE e médico epileptologista. A doutora Juliana Passos, que é neurologista do Hospital das Clínicas, também epileptologista, especialista em eletroencefalograma, tem doutorado também em ciências pela Faculdade de Medicina, e chefe do ambulatório de epilepsia, e coordenadora do serviço de EEG da Universidade Estadual de Londrina, da UEL. E a Maria Fernanda é uma pessoa com epilepsia e estudante que cursa o curso de psicologia. Então, sejam todos bem-vindos e muito obrigada por disponibilizar um tempo de vocês para levar informação para as pessoas. Obrigada. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Então, acho que assim, para iniciar, o que é, né, o que é um plano de ação para crise epiléptica? Vai lá, Ju. Quer começar, Léo? Não, você. Então, gente, toda vez que a gente está na consulta com o nosso neurologista, né, e a gente tem o diagnóstico de epilepsia, faz parte da consulta parar um momento e discutir com o seu médico qual é o plano de ação que você vai ter em caso de crise, ou seja, como você e a sua família, né, vão se organizar para te atender na hora da crise, não só em casa, né, no caso das crianças e adolescentes na escola, né, no caso de pessoas que trabalham, enfim, como que a gente vai se organizar para agir durante a crise. Acho que essa é a ideia, né? Então, a discussão hoje aqui é justamente como que a gente pode deixar isso meio pré-pronto, vamos dizer assim, né? Para que a gente já tenha uma maneira organizada, né, de como agir e isso venha trazer assim, menos risco para a gente durante as crises. Ok. E para quem isso é mais importante, doutora? Esse plano de ação? Para todas as pessoas que têm epilepsia ou aqueles que têm uma crise mais de difícil controle, crianças? Exatamente. Então, é importante ter um plano de ação se você perde a consciência durante a crise, né? Então, você vai precisar de assistência durante a crise, sobretudo crianças, pessoas que têm crises tônico-clônicas, pessoas que têm crises muito frequentes de difícil controle, né? Não sei se o Lécio quer complementar. Eu acho que é isso, né? Assim, idealmente, acho que todo mundo, né, deveria ter, né? Assim, quando a gente faz um diagnóstico de epilepsia, tem sempre aquele baque, né? O que é epilepsia? O que eu vou fazer agora? Mas, assim, para a maior parte das pessoas que têm epilepsia, com o tratamento vai ficar controlada, né? Não vai ficar tendo tanta crise assim e basta fazer um ajuste. Mas para algumas pessoas especificamente, isso pode ser muito importante, né? De que continuam tendo crises frequentes, tem crises muito longas, tem o que a gente chama de crises reentrantes, né? Faz uma crise, faz outra crise, faz outra crise, e aí isso às vezes entra no que a gente chama de estado de mal epilético, que é uma crise ou contínua ou sem parar, e aí é uma hora que tem mais risco para a pessoa. Então, acho que são isso, né, Juliana, que são as pessoas que mais beneficiar com o tratamento, né? Perfeito. Algumas pessoas aqui perguntaram, a Fabiola, né? Como identificar o tipo de epilepsia e a Caureis, esse plano compreende o quê? Então, o que tem que ter? É um papel? É um aplicativo? É o médico que faz? Existe algum modelo sobre esse plano? Na sua consulta, né, você vai estabelecer o seu medicamento crônico, o que é que você tem que usar todo dia. Você vai estabelecer com o seu médico qual é o tipo mais frequente de crise que você tem, quais são os tipos de crise que você tem, né, ou seu familiar. E você vai se preparar
para quando acontecer um escape de crise, ou seja, se durante o seu segmento com o médico na sua casa, onde você trabalha na sua vida, você tem um escape, uma crise foge ao controle do tratamento e acontece. Então, primeiro, identificar em que situações você precisa chamar a emergência, né? O que a pessoa que mora com você, o que está perto de você, tem que fazer na hora dessa crise. Quais são as características da crise em termos assim do padrão da crise, da duração e da frequência, que acendem um sinal de alerta para a gente de que isso está um pouquinho fora do normal, né? Quais são as situações de vida que são mais gatilhos para que você tenha descompensação, né? E se você pode ter alguma medicação em casa para fazer antes da emergência chegar, ou para evitar que você vá para a emergência. Acho que tem um áudio de alguém que está dando... Eu tô dando mudo aqui. Não, tranquilo, doutor. Então, assim, nesse plano, então só para ver se a gente entendeu direitinho, se as pessoas entenderam direito, é colocado o tipo de epilepsia, qual que é o tipo de crise. Acho que deve colocar algumas coisas de gatilho também, né? O que pode causar. Porque esse plano, ele serve para quem está acompanhando, é isso? Acompanhando Exatamente. A pessoa com epilepsia. Toda vez que eu tenho que ir para o hospital, então, essa é a primeira pergunta, né? Então, é isso que você vai definir com o seu médico. Então, o plano de ação, gente, é uma coisa que é muito individualizada, né? Eu vou falar primeiro de alguns planos de ação que são planos de ação para todo mundo, né? Então, por exemplo, se você tem uma crise convulsiva, né, que é aquela crise atônico-clônica, em que você cai, perde a consciência e tem abalos dos dois lados do corpo, se essa crise dura mais do que 5 minutos, ou se você recobra a consciência, mas você não chega a recobrar a consciência, mas tem outra crise, isso é uma situação que é considerada uma urgência médica, tá? Então, primeira coisa de quem está prestando o serviço, o atendimento para alguém que tem crise, né? Proteger aquela pessoa, proteger a cabeça, virar de lado, afastar objetos que podem causar risco para aquela pessoa e olhar no relógio. Então, olhar no relógio é muito importante, porque é a medida desse tempo que vai definir para todo mundo, para qualquer pessoa, se você vai chamar o SAMU, se você vai levar aquela pessoa para uma emergência ou não. E esse tempo é 5 minutos, tá? Então, mais do que 5 minutos convulsionando, isso é uma emergência médica. Convulsionou, ficou sonolento, não recobrou a consciência e teve outra crise, você também vai chamar a emergência. Isso vale para todo mundo. Em algumas situações, se você tem uma medicação em casa, nessa situação você pode fazer essa medicação, que é a medicação que a gente chama de medicação de resgate. A gente vai falar um pouquinho sobre elas mais para frente, tá? E aí, pessoal, tem outras situações que você vai ter que agir também um pouco mais rápido. Essas situações, elas vão ser individualizadas, tá? Então, são situações em que a crise que você está tendo, ou várias crises que o seu familiar ou você estão apresentando naquele dia, estão fugindo do seu padrão habitual. Então, são situações em que você está sob risco de, dentro dessas 24 horas, precisar ir para a emergência. Então, a gente também precisa ter um plano de ação, porque nessa situação a gente também pode usar uma medicação em casa e evitar que você vá para a emergência. Então, basicamente, quando a gente fala de plano de ação, é esse combinado que você vai fazer com o seu médico, né? Doutor, quando é que eu simplesmente tenho uma crise e vou marcar uma consulta para ajuste do remédio, né? Quando é que eu tenho uma crise e aquilo me coloca numa situação de risco e é importante que eu já faça uma medicação de resgate? E quando é que eu ou meu familiar tem uma crise e eu tenho que ir para a emergência? Então, isso vai ter que ser bem definido com o seu médico, tá? E aqui o primeiro ponto de consenso que a gente tem é que você vai para a emergência, né? E ou você vai usar a medicação de resgate, se você tiver a medicação em casa, nas crises que duram mais do que 5 minutos, tônico-clônicas,
e nas crises que se repetem sem você ter recobrado a consciência. Esse é o primeiro ponto, assim, pacífico que a gente vai combinar aqui hoje, né? Não é isso, Lécio? Perfeito. Vamos pedir para a Maria Fernanda falar um pouco, né, Aline? Acho que Isso. olha, agora deixa ela falar um pouco, depois a gente falar um Medicaid mais um pouco, vai. Umas coisas da parte. Então, Verdade. Maria Fernanda, conta sua experiência de como é conviver com a epilepsia, se você tem plano de ação para crise. sim, eu tenho epilepsia desde os meus 12 anos. Fazem 8 anos já que eu tô nessa jornada. Foi um período de autoaceitação, de muito julgamento que eu sofri por outras pessoas. E atualmente, o plano de ação que eu tenho, por eu lidar bem com a doença, eu chego e falo para as pessoas que eu convivo por mais tempo no meu dia, por exemplo, eu passo o dia inteiro na faculdade. Todos os meus colegas de faculdade sabem como tem que ser feito, me virar de lado, como a doutora falou, afastar dos objetos. Só que além de tudo isso, de explicar para as pessoas os primeiros socorros, atualmente eu uso um spray que está até aqui do meu lado, que é um midazolam, é um spray nasal. Hoje eu consigo perceber o momento que eu vou ter a crise, que eu vou passar mal. Então, se eu começo a sentir a modificação, por exemplo, eu sinto uma modificação na visão. Se eu vejo que a minha visão já está ficando embaçada, está aparecendo os sinais que eu sinto, eu já espirro no meu nariz as quantidades que forem necessárias, dentro do estabelecido pelo meu médico, que no caso é o Dr. Lessie, e para a crise. Se não bloqueia a crise, ele diminui a intensidade da crise. Então, acho que me passa um pouco de segurança. Mas antes de eu usar esse spray, o meu plano de ação sempre foi avisar para as pessoas que convivem comigo como que funciona, o que, que é, como que deve lidar se eu, caso eu tenha uma crise, mas que também é só uma parte, porque eu posso muito bem estar andando na rua e ter uma crise. E até uma das coisas que eu, por exemplo, na faculdade, eu estou fazendo estágio sobre epilepsia e os seus estigmas, que até um dos meus objetivos é levar projetos sobre a epilepsia nas escolas. E assim, na faculdade mesmo, hoje eu fui fazer uma apresentação também sobre o assunto e eu vi que as pessoas não conhecem nada sobre a doença e julgam por não saber. Eu acho que o estigma e o preconceito também, por cima disso, vem por as pessoas não conhecerem. Então, eu acho que esse plano de ação faz com que as pessoas entendam o que é, acabam não julgando, porque vão conhecer o que é, passa uma segurança tanto para a pessoa, que pode ser que aconteça na frente dela, quanto para o paciente, para o portador da doença. Então, acho que esse hoje é o meu plano de ação e que eu acho que é o da maioria das pessoas, de passar como funciona, o que tem que ser feito. Fê, você falou uma coisa bem importante, né? Que primeira coisa, né, do plano de ação é que as pessoas que estão à sua volta, né, entendam como é a sua crise, qual tipo de crise, como é que você fica durante a crise, né? Isso já é um primeiro passo, né? Sim, eu inclusive tive uma crise fazendo uma prova na faculdade. Eu tive dentro da sala de aula. Quando eu era mais nova, eu sentia, às vezes assim, por mais que eu lide bem, vem um constrangimento quando você acorda. Você não sabe como é que foi, se você se machucou ou se você não se machucou. Tô falando das crises que perdem a consciência, né? Então, assim, eu acho que você conversando com as pessoas antes de acontecer, fica mais tranquilo. Porque às vezes a pessoa ela não quer te prejudicar, mas ela não conhece, ela não sabe o que fazer. Por exemplo, ela vai lá e puxa a língua da pessoa que está tendo uma crise. Bota Ela alguma não coisa fez na por boca, mal. né? Bota alguma coisa na boca, né? Ela não está fazendo por mal. É porque ela não conhece. E por não Exato. conhecer, ela vai acabar prejudicando.
Eu E acho que aí, isso é fundamental. quando você explica para as pessoas, né, como é a sua crise, você tem assim o primeiro passo do plano de atendimento de uma crise tônico-clônica, de uma convulsão, Sim, que é sim, manter a calma, né? sim. Primeira coisa que a pessoa perde na hora de atender alguém durante a crise é a calma, né? É, E isso atrapalha tudo, porque imagina, você tem que sim, olhar no relógio, você tem que ver que hora é, que é. sim. Você tem que Eu, por entender exemplo, que a quando. maioria das crises vai terminar, né, em 1 minuto, 2 minutos, né? Sim, Que você precisa só virar de pra, lado. sim, e para quem está tendo a crise parece uma eternidade. E uma das coisas também que, quando eu vou voltando à consciência, é aquela confusão que está acontecendo em volta de você. E eu acho que, pelo menos no meu caso e outras pessoas que eu já conversei, essa confusão, quando você está voltando, você já está com uma confusão mental. Vê uma confusão, todo mundo em cima de você, eu acho que piora tudo. Tanto é que para essas pessoas, quando eu vou explicar o que é, como deve ser feito, tudo, eu peço para elas, gente, se acontecer, se vocês puderem se afastar um pouco de mim, ficar de olho no relógio, afastar os objetos, mas não fica me sufocando, porque eu já estou sufocada internamente. Se tiver mais gente querendo pôr a mão em mim, querendo segurar, querer ficar vendo se está tudo bem perto, assim, não vai dar certo. Fica É isso aí. Então, pior até. vamos lá, uma coisa que eu acho que é importante disso tudo, assim, só agora falar um pouquinho, é a questão de conhecimento, né? Sim, De questão de educação, né? Das pessoas aprenderem. Então, convidar todo mundo para usar o calma, né? Todo mundo falou a palavra sim, calma, mas o calma é o sim, acrônimo, né? É a sim, sopinha de letrinha que a gente arrumou para poder explicar o que fazer durante as crises. sim, Isso está nas redes sociais da ABE. Acho que é importante, acho que passar isso para as pessoas, né? Que você sim. conhece, do teu trabalho, Eu da escola, mandei para os meus amigos. Eu mandei para os meus amigos o significado da palavra calma, mandei para eles até. E todo mundo fica. Toda hora que eu. Porque eu sou uma pessoa que, para falar de epilepsia, você pode me dar um A que eu começo a falar. Então, assim, quando eu começo a falar, as pessoas acham interessante. Porque é um assunto. Não é à toa que eu estou estudando sobre. Uhum. É, então, assim, as pessoas se interessam, e aí eu acho que você, tipo, espalhando o assunto, fica mais fácil também. Porque as pessoas vão Uhum. conhecendo. Por exemplo, lá no Hospital das Clínicas, no evento que teve, que o Dr. Les deu palestra e tudo mais. É uma das coisas que eu quero usar no meu projeto nas escolas. Foi utilizado um teatro para mostrar o que deve ser feito quando uma pessoa tem uma crise. Não precisa ficar desesperado e tudo mais. E eu acho que você conseguir passar para as pessoas de uma forma simples, mas com conhecimento, acho que as pessoas se interessam mais por aquilo e não vão ter um julgamento por cima. Porque uma vez eu Uhum. já escutei. Nossa, que menina louca. Então, ó, primeira coisa para todo mundo que está ouvindo, né? A gente vai tentar repostar amanhã, né? O videozinho do Calma. Então, pegar o videozinho do Calma e espalhar para todo mundo. Aquele vídeo, ele explica como atender a convulsão, a crise tônico-clônica, tá? Que é aquela crise mais forte, né? Então, vamos só repetir para fixar bem isso aqui. Então, proteger a cabeça com alguma coisa macia, virar o corpo de lado, porque assim a secreção vai escorrer, não vai ter risco de sufocar, né? Afastar em volta tudo de perigoso que aquela pessoa puder bater, puder, né, se machucar. E aí, contar o tempo, né? E se entrar naqueles critérios, chamar a emergência ou fazer a medicação de resgate, tá? Isso vale para as crises convulsivas, tônico-clônicas, né? Mas se a gente tem outros tipos de crise, né, que são menos intensas, aí a gente pode também ter outras estratégias. Então, por exemplo, existem crises que a pessoa não chega a cair e se debater, ela fica só confusa, um pouco fora do ar, né? Então, nesse tipo de crise, ficar ali perto da pessoa, evitar que a pessoa se coloque numa situação de perigo, ver que posição que ela está, se a crise for deitada, também tentar colocar ela numa posição mais de lado, né?
e ficar ali atento até o término da crise. Não dá nada para a pessoa beber, não dá nada para a pessoa comer, né? E basicamente também ter uma ideia da duração, porque a depender do tempo você também vai precisar fazer a medicação de resgate ou vai precisar também chamar a emergência, né? Então isso, primeiro ponto aqui da live, a gente deixar claro. Isso porque a gente está falando de SUDEP, né, Aline? E a gente Exato. está preocupado em prevenir a SUDEP. Então, quando a gente fala de epilepsia com as pessoas que a gente conhece e quando a gente ensina o atendimento da crise, nossa, a gente já tem um impacto imenso em reduzir o risco da morte súbita associada à epilepsia, que tem muito a ver com falta de conhecimento, né, e mau atendimento na hora da crise, o atendimento incorreto. Perfeito. E até quando você está falando dos primeiros socorros, então essa sua fala, e a fala da Maria Fernanda também sobre a questão da universidade, de falar para os colegas, a gente está começando, né, a ter todo esse movimento das universidades estarem preparadas também para a crise, né? Aqui na Federal de Goiás, a gente já tem um protocolo institucional que foi feito em parceria com a BE também, o Grupo AME, para justamente dar esse treinamento e mandar, e tem uma página disponível com o protocolo Calma. Então, isso é fundamental. E aí, uma das perguntas que colocaram aqui é se realmente se enrola ou não a língua, né? Porque você está falando dos primeiros socorros. Aí a pessoa perguntou, mas na crise, no fim das contas, a pessoa corre o risco de enrolar, de engolir a língua ou não? E aí, Lécio, fala um pouquinho agora. Eu vou começar contando a história mais maluca do enrolar a língua. Eu tenho um paciente, eu acompanho ele ainda, e a primeira vez que ele veio, era do interior do Mato Grosso, que o pai me mostrou o vídeo, como eu estava com medo dele enrolar a língua, o pai pegava uma colher e botava na boca dele, mas uma colher de metal. Imagina você tendo a crise mastigando uma colher de metal. Era isso que acontecia, entendeu? Assim, e é óbvio que o pai fazia isso, porque ficava com medo dele se machucar, para tentar evitar que ele mordesse a língua. Mas acho que o ponto importante é que assim, na hora da crise a pessoa trava a boca, tem uma coisa muito importante assim, de força, né, de contratura, e a pessoa para de respirar. Isso faz parte da crise, entendeu? Você tem uma contração tão grande da musculatura que ela realmente não respira durante a crise e fica tendo isso. É até uma das coisas que faz a crise parar, né? Depois de um tempo se esgota bastante a oxigenação e isso é um dos mecanismos que potencialmente pode parar a crise. Então, assim, não adianta tentar desenrolar a língua, porque você não vai conseguir abrir a boca facilmente da pessoa, você vai acabar machucando ela. E você vai se machucar também no teu dedo. Então, o correto é só virar de lado, como o Juliana já colocou de forma precisa, para que escorra saliva, porque senão vai babando, né, aquela baba, e se a pessoa vai, essa coisa de secreção, pode escorrer para o pulmão depois e fazer pneumonia. Por isso que você vira de lado, para essa saliva escorrer para não ir para o pulmão, entendeu? Para não se asfixiar. E não adianta, não tem nada que possa ser feito, assim, se a pessoa estiver em casa. No hospital a gente coloca oxigênio, parece que é uma coisa que ajuda, se você puder botar um cilindro, um pouco de oxigênio na hora que está tendo a crise, isso parece prevenir SUDEP, uma das coisas que tem, é que na prática a pessoa vai ficar andando com um cilindro de oxigênio do lado. Então isso é difícil, mas eventualmente se for aplicável para algum contexto de algum paciente, isso pode ajudar na história toda. Mas acho que parando na questão da boca, não adianta destravar, você não vai conseguir, você vai machucar a pessoa, isso é carimba que é mito, né? Tem outras coisas para serem feitas na hora, e acho que talvez o que a gente pudesse falar agora é até essa estratégia, né, do plano, assim, o que então a gente pode fazer como plano para prevenir as crises e talvez parar elas, né? Talvez a gente consiga parar as crises. Tem até, você está falando, Lécio, tem até casos de que se você der como depois da crise, é muito comum que a pessoa ficar sonolenta, com os reflexos reduzidos, até ter esse estímulo, né, às vezes de conversar, tentar trazer a pessoa, isso também pode até prevenir isso do DEP, né, e faça com que volte desse torpor um pouco mais rapidamente. Mas eu acho que entra dentro dessa questão do plano de ação de crise, né? E
eu sei que vocês vão falar do plano de ação, mas tem só uma pergunta que eles fizeram também. Eles estão com dúvidas sobre o que que é esse spray, que a Maria Fernanda falou, quem que prescreve, o que que é isso. Perguntaram também assim, se não tem medicação de resgate, como que faz? E quando tem crise à noite, crise noturna, como que conta o tempo quando tem a crise dormindo? Foram umas perguntas que eu anotei aqui. Eu sei que vocês vão falar do plano, mas se puder abranger essas dúvidas aí do pessoal. Então, vamos lá. Então, veja só, pessoal. Vale a pena, na sua consulta com seu médico, você conversar sobre ter alguma medicação em casa, né? Isso é importante, porque muitas dessas medicações, elas são fáceis de fazer em casa. Então, você não precisa que um médico aplique, né? Então, isso já está bem desenvolvido fora do Brasil. Aqui no Brasil, a gente faz umas adaptações, mas a ideia é que você tenha alguma coisa em casa que seja muito fácil de fazer enquanto a pessoa está tendo a convulsão. E isso evite aquela crise de se prolongar ou aquela situação se tornar mais grave. Então, essa medicação que você tem em casa não é para uso contínuo. Você vai usar contínuo o remédio que o seu médico te passa todos os dias ali. Mas você tem uma coisa a mais. Essa coisa é usada em situações de gravidade. É essa medicação que a gente chama de medicação de resgate, tá? Então, o seu médico vai prescrever essa medicação de resgate para você e vocês vão combinar quais são as situações em que você vai usar. Então, para todo mundo, crises que duram mais que 5 minutos ou que recorrem sem melhora da consciência, e para cada paciente, algumas outras situações que também são diferentes do normal dele, um pouco mais graves, tá? Quais são essas medicações? Então, fora do Brasil, a gente tem a opção da medicação nasal, industrializada, já pronta. Ela vem num dispositivo que você aplica no nariz, então é muito fácil de fazer. Aí você tem 2 produtos diferentes, 2 marcas diferentes, e tem para criancinha muito pequena ou até um escolar menor, você fazer o retal, tá? Aqui no Brasil, a gente faz algumas adaptações, a gente consegue formular essas medicações de apresentação nasal. Daria para fazer a medicação também pela boca, então você colocar algum líquido, né, aqui na mucosa da bochecha e que ele seja absorvido rapidamente pela mucosa. Ou até um comprimido, né? Qual que é o problema? O problema é que a depender do nível de consciência que a pessoa está, ou do grau de contratura muscular que ela está apresentando, vai ser muito difícil fazer isso e até perigoso. A pessoa também ela pode regurgitar esse conteúdo da boca, né? Não engolir, não absorver tudo. Então, esse tipo de medicação é mais complicado. Realmente, o nasal é assim o que tem um perfil mais fácil de usar. Via retal, dá para usar na criancinha, no adulto já é mais, né, complicado. E no ambiente de casa, né, assim, não é uma coisa que dê para você usar, por exemplo, na rua, né, enfim, mesmo em crianças é um pouco complicado, tá? Então, conversar com o seu médico para que ele prescreva. Quem vai prescrever é o médico. E aqui no Brasil a gente tem a opção de importar essas marcas industrializadas ou de formular o midazolam nasal. É isso, Lécio, quer completar? Acho que você botou bem, assim, e acho que é uma dúvida de todo mundo, só reforçando, isso não é uma coisa que dá para inventar na hora, tá? E não é uma coisa que, eu vou ligar para o meu médico que está tendo crise agora para ele falar o que eu faço. Isso é uma coisa que tem que ser conversada, tem que ser bem acordado, tem que ser treinado, tem que ser orientado para quem está do lado, e tem situações diferentes, assim. Vai ter que adaptar para cada pessoa. Porque, assim, vão ter pessoas que vão perder de cara a consciência e nem avisam que está tendo a crise. Então, quem vai ter que perceber, fazer essa ação é o familiar, o amigo que estiver do lado, o colega da escola, que vai ter que ser orientado. Em outras situações, a pessoa que está tendo a crise pode perceber que a gente já de crise focal, né, aquele começo da crise, ou ter crises assim que vem e vai, mesmo saindo fora do ar, fica tendo
sabe? Parece que fica piscando a luz antes de cair a luz. Isso às vezes acontece. Dá um exemplo, assim, para ter uma ideia. Então, aí ela sabe que assim, ou a crise já começou ou vai vir, entendeu? Outra situação em que isso acontece, tem pessoas que têm epilepsia generalizada que tem o que a gente chama de mioclonia, que é aqueles choquinhos, e a pessoa começa a ter esses choques mais pela manhã e fica tendo choques, às vezes dá umas apagadinhas, tem umas crises de ausência junto, até que tem uma crise tônico-clônica, uma convulsão na sequência. Ou seja, para muitas pessoas, tem um aviso em um tempo suficiente para que seja tomada uma ação e seja feita medicação. Tem casos até que dá para dar oral, né, Juliana? Igual esse caso que eu falei de manhã, começa a ter as mioclonias, às vezes a pessoa fica minutos, meia hora, uma hora tendo, e alguns até falam, várias pessoas já me contaram, essa história é comum, já deve ter escutado. É comum isso acontece quando eles dormem mal, ou esqueceram de tomar um remédio, estão mais estressados e começam a ter essas crises, e aí eles falam, se eu conseguir voltar para a cama e dormir, não tem. Mas se eu não conseguir relaxar e dormir, aí eu tenho a convulsão, entendeu? Eu tenho a crise tônico-clônica. Então, nessa hora, às vezes dá até para usar uma medicação oral para parar as crises. Mas, assim, mundo afora, existem vários medicamentos feitos para isso, entendeu? Que a doutora Juliana falou. O mais, assim, que é mais interessante é o nasal, esse spray nasal, porque o nariz consegue absorver, né, por dentro a medicação. A boca também consegue, que a doutora Juliana colocou. Você pode puxar, aí não precisa abrir a boca, entendeu? Vocês puxam de lado assim, bota do lado aqui. Tem um até que é um filmezinho que bota, isso existe também nos Estados Unidos. O problema todo é que isso não tem no Brasil, assim, não tem nenhum fabricante que trouxe para o Brasil até hoje. Isso é uma coisa importante, até porque seria muito importante as pessoas terem epilepsia, assim, a gente se juntar para poder exigir, entendeu? De que esse tipo de medicamento também existe, assim. Isso é importante para algumas pessoas. Mas dá para ter algumas soluções, assim. Mesmo não tendo, é possível. Talvez a Maria Fernanda possa colocar a experiência dela, como é que é para ela usar e se ela achou que ajudou, entendeu? Quanto dá mais segurança nessa hora de poder ter um pouco mais de controle, né? Sim, então, eu, por exemplo, às vezes dá tempo de usar, ou às vezes não dá. Já teve crise que eu consegui espirrar de um lado só da narina, mas a crise foi menos intensa. Mas, por exemplo, ele é bom para ele parar a crise, mas ele tem uns efeitos colaterais que, assim, obviamente compensa você ter esses efeitos colaterais do que ter a crise. Mas, assim, dá muita sonolência, você fica um pouco fora do ar, mas no sentido de não perder a consciência. Você continua o seu dia normal, só que com um pensamento mais lento, dependendo da quantidade que você espirra, você fica numa sonolência tão grande, ou você pode até acabar perdendo equilíbrio. Eu, por exemplo, quando eu fico muito tempo sem precisar usar o spray, quando eu preciso usar, os efeitos dele são absurdos. Eu tenho que ficar sentada ou deitada, começa a falar com a boca mole. Se eu estou na faculdade, por exemplo, se eu espirro, aquela aula para mim acabou, porque eu não vou conseguir, eu não vou estar prestando atenção, meu pensamento está muito mais lento, mas assim, obviamente ele traz uma segurança. Eu sei que eu tenho uma pequena probabilidade de conseguir bloquear a crise usando ele do que sem ele. Mas assim, tem que tomar cuidado com ele também, porque senão toda hora você acha que vai ter a crise, você vai querer usar. E ele não é um preventivo. Ele só vai cortar a crise no momento que ela estiver vindo. Então Então, não é adianta o ficar que a gente espirrando o está dia falando, inteiro. né, Fê? É um plano, né? É uma coisa que você planejou, combinou com o seu Sim, médico, a hora que você vai usar, para cada paciente de um jeitinho, né? é individualizado. Pode ter gente também que não percebe que vai ter a crise. Hoje em dia, eu consigo perceber. Eu sei que ou ela está começando ou que ela vai começar. Perfeito. Mas às vezes não dá tempo. Já tem, mesmo tendo spray, às vezes não dá tempo de usar. Às vezes eu tenho a crise e não fui avisada que ela estava vindo.
Mas uma dúvida, quando você tem a crise, por exemplo, você não consegue, às vezes não dá tempo de você usar, mas se alguém está orientado, você sabe do seu plano de crise, e administra o spray nasal em você, a crise para mais rápido, é isso? Comigo nunca Exatamente. aconteceu, ninguém nunca colocou na minha narina, pelo menos que eu saiba. Mas eu acredito que pare a crise. Então, vamos supor, né? Porque você O tem pai, é, eu falo o porque pai você já sabe quando vai ter a crise, né? Uhum. Agora tem gente que não tem Sim, esses sinais. Mas, por exemplo, você tem pais que têm crianças que, de vez em quando, fazem muitas crises juntas, né? Várias crises juntas, ele já sabe que tem que ir para emergência com essa criança. Então, ter a medicação de resgate evita levar essa criança para emergência, né? Ou, por exemplo, pessoas que têm um descontrole muito grande das crises quando estão com infecção ou com febre, né? Ou em determinado período. Então, ter a medicação vai evitar que ela vá para a emergência. Isso é Exato, teve importante até mesmo. pessoas aqui que falaram que tem crise junto com o ciclo menstrual, né? E talvez são essas Essa é outra situações que o estratégia. plano aborda. Isso é outra Exatamente. coisa. Está no plano de crise, que pessoas que têm mais crise durante a menstruação, a gente pode combinar de fazer um uso diferente da medicação no período da menstruação. São medicações parecidas do que essas que a gente comentou que você usa na hora da crise, você pode dar uma dose maior do remédio. Então, de novo, faz parte do planejamento. Isso vai ter que ser conversado. Acho que a grande importância não é pensar que agora, assim, qual que é o tratamento que vai servir para todo mundo. Na verdade, é uma conversa com o médico para entender bem, dentro do teu tipo de crise, qual que é a orientação mais adequada, de você planejar isso antes, de orientar as pessoas, de ajudar na educação, que a Maria Fernanda falou, de explicar para quem está próximo de você, de tirar esse estigma todo da pessoa na hora ter tranquilidade, já que ela já sabe o que pode acontecer, de poder te ajudar e o que pode ser feito nessa hora. Varia muito de pessoa a pessoa. Uma coisa que a Maria Fernanda comentou, assim, provavelmente muitas pessoas vão ter realmente muita sedação. Esses remédios que a gente usa, em geral, para parar a crise na hora, são remédios que dão mais sono mesmo. E é uma troca, na verdade, assim. É melhor, às vezes, ficar com sono depois do que ter uma crise forte, uma convulsão, se machucar, entendeu? A sensação é muito ruim depois. Acho que a Juliana deu uma caidinha de leve na conexão dela. Ela travou, ela já volta. Então, acho que tem que adequar para cada um, né? Não sei se tem alguma pergunta, se a Fernanda quer comentar algo disso que eu falei também. Eu acho que assim, depois assim que eu comecei a lidar tanto com esse medicamento quanto com essa informação para as pessoas, esse plano de ação, os meus machucados assim só aconteceram quando eu estava sozinha. Porque quando eu tô com outras pessoas ao meu redor, elas já sabem, me segurando na cabeça, tiram as coisas que estão próximas a mim, como a doutora Juliana falou. Traz, tanto com uma medicação como essa que eu tô falando, quanto explicando para as outras pessoas, traz realmente uma segurança. Embora eu acho que também tenha uma dificuldade das pessoas escutarem alguém com epilepsia, eu acho que traz uma segurança mesmo. E tanto com esse uso do spray, eu me sinto segura, mas ao mesmo tempo, o que me preocupou um tempo atrás é que hoje eu consigo discernir, assim. Eu ficava tão desesperada, com medo de ter a crise, que eu não sabia o momento de usar o spray na hora certa. E eu acabei começando a viciar no spray, querendo usar ele toda hora, achando que ele ia me impedir de ter a crise em todo momento. Sendo que eu só estava jogando remédio para dentro do meu organismo, porque ele não ia fazer efeito ali, ele ia fazer efeito na hora que eu fosse ter a crise, no momento da crise. Então eu acho que muitas pessoas estão perguntando sobre o uso do spray, aonde que vende o spray, mas eu acho que tem que conversar com o médico primeiro para ele ver se é o seu caso, por exemplo, de usar o spray ou outro tipo de coisa. E cuidar para não viciar, porque às vezes que acha que esse spray é milagroso, porque ele não é um milagre. Ele vai
auxiliar você, mas ele não vai falar, você está usando spray, nunca mais você vai ter crise. A crise não vai acontecer. Ela pode acontecer, sim, mesmo espirrando o spray. Às vezes dá tempo, às vezes não dá. Mas o spray, ele não é a cura da crise convulsiva. Tô falando do meu caso, né? As crises que Não, mas realmente é importante isso mesmo, né, Fernanda? Que na verdade, assim, isso não é o tratamento sim, principal da epilepsia. O tratamento principal é parar de ter as crises. sim, Essa é uma estratégia que a gente está conversando para parar a crise quando ela já sim, começou ou reduzir a intensidade em casos em que está sendo difícil de controlar a crise, que a pessoa não ficou sim, completamente sem crise, né? sim, Então, e sim, até uma coisa assim, para todo mundo, se você continua tendo crise, é outro ponto também, acho que de importante de informação na live agora, de que existem várias opções de tratamento, incluindo sim, cirurgias para epilepsia, tem várias coisas e a gente não tem que ter medo de ir atrás e de fazer outros tratamentos, inclusive a questão de cirúrgica. Quando fala cirurgia, a maior parte das pessoas morre de medo, né? Acho que vai ficar sequelada e não. Assim, a gente sabe hoje em dia que claramente para muitas pessoas a cirurgia é uma opção, que é o que resolve, inclusive cirurgia reduz o risco de morte, reduz o DEP. Então, assim, dentro do tema que a gente está falando, assim, o importante no final da história é ficar sem crise, de sim, preferência totalmente, ou pelo menos parar as crises fortes. E aí, acho que talvez entre outro ponto, que é a medicação de resgate, ela é muito boa e muito importante para parar a crise forte, entendeu? Não é ficar tomando para crise leve. Nas crises leves, a gente vai ter que tentar achar outra opção. A não ser que seja muito frequente, de novo, o teu médico vai adaptar com você, não é, de novo, um plano que é para todo mundo, né? Você vai adequando, e até isso, saber se a pessoa está usando direito, igual a Maria falou, às vezes você começa a ficar ansioso, porque você fica com medo de sim, ter crise, achar que vai usar para prevenir, na verdade não, ele é usado para cortar uma crise que já começou, então tem todas sim. essas coisas, né? Juliana voltou. Lécio, aí teve também um comentário aqui do Marcelo Mafra. Ele fala assim, também tem que ter um plano de ação dos medicamentos que não pode dar, né? Quando você acorda já no hospital, essa informação é importante. Por exemplo, não pode tomar um determinado medicamento, um bloqueador de canal para sódio, né? No caso dele. Isso tudo consta no plano, né? Acho que a Juliana pode comentar isso, assim, uma coisa escrita, né, Juliana, né? O plano. Sim, sim. O ideal é você ter alguma coisa escrita, né? Outra coisa que você tem que pensar bem no plano, que a gente não falou ainda, é a data de validade do seu spray nasal, porque seu spray nasal Sim, só dura 4 meses, sim, né? é, E na hora da correria ali, né? Imagina, a gente tem que cuidar do paciente, olhar para o relógio, pegar a medicação de resgate e ainda verificar se ela está dentro da validade. Então, se você tem esse plano de ação, isso tudo já está meio que documentado, né? A data que vai vencer, né? É isso, eu acho que outra coisa Outra, importante, Aline, só desse ponto, assim, a gente estava discutindo até recentemente num simpósio da Liga Brasileira de Epilepsia, entre os médicos, principalmente para pessoas que têm epilepsia mais difícil, talvez essa dica seja importante até para os pais, né, de crianças, principalmente tem essas epilepsias mais graves, tem essas síndromes mais complicadas, assim, de combinar com o médico, de ter um documento, um papel, escrito, olha, meu filho tem epilepsia, o diagnóstico é esse, os remédios que ele toma são esses, se ele tiver crise forte, a orientação é essa, de ir para o pronto-socorro, chega no pronto-socorro, imagina, um pediatra, uma criança que tem uma síndrome super rara, genética, que toma 5 remédios diferentes e está tendo crise sem parar. É sempre chora, o pediatra não sabe o que fazer. E não vai ter um neuropediatra especialista em epilepsia para poder, naquela hora, rapidinho, já orientar a medicação. Então, ter uma orientação mais clara e ter isso por escrito ajuda muito, assim, essa questão do plano, assim, foi até coincidência, é a segunda vez que eu estou falando nisso tão próximo, assim, me abriu um pouco a cabeça de que acho que a gente tem que pensar nisso, até entre os médicos, disso virar uma rotina, de ter isso já documentado. Vamos ver se você fez
isso é só revalidar com a data periodicamente e adaptar se tiver alguma mudança. Mas de ter uma carta do teu médico, o que fazer, acho que realmente é uma ideia bem interessante. Para a escola, né, para o trabalho, né? O paciente sair da consulta com esses resumos, né? Com esse planejamento assim para o trabalho, para a escola, né? Para a família, né? Isso é fundamental, né? Inclusive, lá fora do país, tem muito desses planos de ação, tem até PDF que a pessoa pode baixar e preencher junto com o médico, né? É um pouco mais divulgado. Aqui a gente quase não fala muito, né, sobre plano de ação de crise, isso é muito importante. Desse também do spray nasal, tem algumas dúvidas ainda que eu estou vendo aqui. A Jéssica perguntou, ela falou assim que o noivo dela tem crise quando ele faz dumping, ele tem cirurgia bariátrica. Ela perguntou se, por exemplo, esse spray seria o caso, por exemplo, de um medicamento de resgate, no caso dessas situações. E outras pessoas perguntaram também se spray nasal, parece que já utilizaram spray nasal de cannabis, que aí entra naquela questão toda da cannabis, né? Eu acho que o Dr. Les fala bastante disso, né? Cannabis não é sempre para qualquer situação. De cannabis, quando é usado por via oral, é baixíssima. Pra vocês terem ideia, a absorção de cannabis, não, vou falar até cannabis, a gente não usa para tratar epilepsia. Não tem essa história de usar cannabis, a gente usa canabidiol. É a única coisa que tem evidência científica para usar em epilepsia em casos específicos. A absorção do canabidiol pode ser menos do que 10%, em geral, menos do que 10% da dose administrada. Dependendo de como tomar, do horário, se não for com comida, absorve muito pouco. Então, assim, eu desconheço qualquer trabalho que mostre que existe absorção adequada de cannabis para administração por via nasal. E muito menos na hora da crise. Então, assim, aí problema de cannabis, não, de canabidiol. Não tem nenhuma evidência para isso, a gente precisa se basear em ciência. Eles já estudaram o uso de canabidiol por adesivo. Isso foi estudado, mas para tratamento contínuo, não na hora da crise. E o estudo foi negativo, não foi eficaz de forma significativa, pelo que eu me lembro, o canabidiol por uso em adesivo. Então, assim, tem várias questões aí. Acho que uma coisa que você falou do dumping lá, isso eu queria comentar, assim, acho que primeiro, de novo a gente volta, assim, o que é o tipo de crise que acho que o noivo dessa pessoa que perguntou tem, porque já me soa um pouco estranho, tem crise por causa do dumping, será que é crise epilepsia, ou será que é um outro tipo de crise? Se for uma crise epilética, será que não é uma crise desencadeada porque ele faz tipo hipoglicemia por causa do dumping? E aí isso não é epilepsia, isso é provocado pela hipoglicemia na hora. Não adianta ficar dando remédio para epilepsia, tem que tratar as hipoglicemias que faz. Então, assim, às vezes as pessoas perguntam muita coisa e, assim, existe um monte de tipo diferente de epilepsia, de tipos de crise, e aí isso tem que ser visto caso a caso para poder orientar bem. Ô, Lécio, só para esclarecer uma coisa aqui para quem está na live, quando a gente fala de medicação de resgate, a gente está levando em conta algumas coisas, tá, gente? Facilidade da administração, é óbvio, mas não significa que qualquer coisa via spray nasal você vai usar como medicação de resgate porque é via nasal. Na verdade, para ser uma medicação de resgate, você tem que ter algum racional por trás. Então, hoje, o que a gente usa de medicação para resgate são benzodiazepínicos, tá? São os medicamentos que comprovadamente têm um início de ação muito rápido e uma eficácia muito rápida, muito alta, né? Que é o que a gente quer naquele momento. E não é para toda crise que você vai usar a medicação de resgate. O intuito da medicação de resgate é evitar que você vá para a emergência. Então, essa situação, o seu médico vai entender com você qual que é. Né? Se você tem um escape de crise que não é de gravidade, você vai conversar isso na consulta, você vai ajustar o seu tratamento. Isso significa que em todo escape de crise que você tiver, você vai usar o spray.
né? Lembrando que isso, como a Fernanda falou, isso pode levar à dependência, né? Enfim, não é isso que a gente está falando aqui, tá, gente? A gente está falando de uma medicação que comprovadamente tem alta eficácia, tem início de ação rápido e é seguro de usar, né? E que vai ser usado para evitar que aquela pessoa vá para a emergência. Perfeito. Ainda nessa pergunta, doutora Juliana, a Valéria perguntou assim: tem horário correto para tomar o remédio? Não. Se a pessoa toma um remédio e tem sintomas que vai dar crise, ela pode tomar outro comprimido? Aí ela até pergunta, né? Tem horário correto para tomar o remédio, alimentação opõe o remédio? Acho que assim, se isso faz parte também desse plano de crise ou não. A pessoa, acho que a pergunta principal é se sabe que vai ter crise, se pode tomar mais um pouco do remédio, sem ser remédio de resgate. Acho que ela está querendo saber esse sem ser de resgate. Isso é muito individualizado, né? Isso não pode ser uma medida geral para todo mundo e nem vai resolver o problema de uma maneira definitiva, tá? Então, se você isoladamente quiser fazer uma dose a mais, não vejo problema, mas você vai ter que conversar com o seu médico o que é que vai ser feito a longo prazo e a médio prazo. Isso não vai resolver o seu problema, né? E qual a segurança de fazer isso? Em que dose que você está? Se esse comprimido a mais cabe ainda dentro do seu tratamento? Quais os riscos, né? Então, é algo assim que, de uma maneira genérica, não dá para a gente responder, viu? De novo, o plano é individualizado com o seu médico. Pode ser que para algumas pessoas caiba usar uma dose extra da medicação, para outros caiba usar o spray, para outros, se for uma criança, usar por via retal a medicação, porque é outro jeito de conseguir ela no Brasil. Cada caso vai ter que ter uma adaptação para o contexto, né? Exato. E algumas pessoas perguntaram também, o spray, todo mundo pode usar o spray? O Lécio já explicou também, a doutora Juliana também. É tudo individualizado, né? Cada caso é um caso, então tem que conversar sobre isso com o médico. E o intuito da live é esse, é dar informação para vocês, para que vocês conversem com o médico. O intuito não é os doutores fazerem o plano de ação para vocês, porque tem que ser um médico que acompanhe o caso, não é isso? Exato. Essa medicação é medicação de uso controlado. Ela é mais controlada do que os medicamentos que a gente habitualmente usa para epilepsia. Então, isso é um ponto importante. Não é assim, então eu vou amanhã na farmácia pegar um para mim, entendeu? Vou começar a usar. Não funciona. Receituário azul, tá, pessoal? Exato. Eu acho que assim, eu estava olhando... das crises durante o sono, que eu acho que foi uma pergunta que fizeram. Como que sabe a duração? Que vocês falam dos 5 minutos, né? Aí a pergunta foi, se tem uma crise à noite, como que sabe, como monitora? Mas eu acho que as crises noturnas pode ser também, né, crise que tem componente motor ou não. Se tem componente motor é mais fácil de cronometrar o tempo, é isso? Talvez a dúvida que eles têm é que às vezes está tendo uma crise, só que está dormindo e não sabe que teve a crise. Se a pessoa que mora com você, né, ouviu algum barulho, né, o ideal é que ela conte a partir daquele momento, a gente não vai ter um tempo exato. Se ela percebe que aquela crise está num padrão fora do normal, ela está demorando mais do que o normal para passar, lembrando que 90% das crises terminam em 2 minutos no máximo. Então, se você chega para o seu familiar e ele continua tendo crise depois de 2 minutos, a crise está muito intensa, né? Você está vendo que está fora do padrão. Então, essa é uma situação que, além de prestar o socorro para o paciente, ou seja, colocar ele de lado, proteger a cabeça, afastar tudo que pode machucar, contar o tempo, né? Você pode fazer a medicação intranasal se você tiver à mão, tá? E aí chamar a emergência. Em relação à crise noturna, esse é um ponto de discussão assim, bastante interessante, porque imagina para os pais, né, que tem crianças que têm crises noturnas, né?
Como é que eles vão saber que a criança teve crise aquela noite ou não? Então, uma grande discussão que existe hoje é como monitorizar, né, as crises noturnas, como que a gente poderia aumentar a chance de detectar essas crises. Então, estão sendo desenvolvidos vários dispositivos, né, desses dispositivos de vestir, né, relógio, né, sensores, que consigam mandar algum alarme para o familiar, né, ou fazer algum tipo de informação, de alarme, para que a pessoa consiga saber que a pessoa no outro quarto está tendo a crise, né? A gente prescreve bastante, assim, principalmente para crianças mais graves, que têm crise com alta frequência, né? O uso de babá eletrônica, porque os pais conseguem ouvir, né? E a depender da situação, gente, assim, situações muito graves, né? Até pensar em compartilhar o quarto com essa pessoa, né? A gente sabe que dormir com alguém junto, né, em situações de maior gravidade, também pode ajudar você a estar ali presente e prestar o socorro, né? Perfeito. Que é até uma dúvida da Lisa Castro, né? Quem tem crise noturna precisa dormir acompanhado. Acho que nesses casos, né, onde tem muitas crises não controladas, não tem como ter essa monitorização, é uma opção, sim. Pessoal, a gente está chegando já a 1 hora de live, né? Passou super rápido. É um tema que eu acho que vai ser muito importante para todo mundo, não é um tema muito, às vezes, abordado, e vocês viram como que isso é importante, né? E tiveram até a experiência de uma pessoa que utiliza, né, isso no dia a dia, que é a Maria Fernanda, tem o relato dela, que foi um relato muito, muito importante, e mostra tanto também, né, Maria Fernanda, que você é cuidadosa com a sua epilepsia, isso é muito importante. Então, para ir finalizando, vou passar a palavra para vocês. Então, vou começar com você, Maria Fernanda, para colocar, né, que mensagem quer deixar para o pessoal, fazer as suas finalizações, depois passo para a doutora Juliana e, por fim, doutor Lécio. Eu queria agradecer primeiro pelo espaço que vocês me deram, que eu acho que, como eu disse, quanto mais as pessoas souberem, melhor vai ser para todo mundo. E falar para as pessoas que não é porque a gente tem epilepsia que a gente não pode viver. Como eu já escutei diversas vezes, a gente tem que passar por cima da epilepsia, porque você não é só epilepsia. A epilepsia é como se fosse um chaveirinho seu. E eu acho que as pessoas precisam, embora, mesmo até as pessoas que têm um pouco mais de dificuldade sobre a autoaceitação da epilepsia, tem que ir tentando um pouco começar a se soltar, porque se elas começarem a falar, vão ser quem mais vai ser beneficiado é a própria pessoa, porque ela vai se sentir um pouco mais segura e as pessoas vão saber como ajudar. Eu acho que o primordial desse plano de ação, que foi o que a gente falou durante a live, é o conhecimento. Então, eu acho que é o fundamental, realmente, e passar por cima da epilepsia e não fazer com que a epilepsia tome conta de você. Como eu já escutei dos meus médicos, a gente tem que vencer apesar da epilepsia. E eu acho que é isso, o fundamental para quem tem epilepsia. Tanto em diversos tipos de crise, como a gente falou, crise convulsiva, crise de ausência, e é isso, eu acho. Mas muito obrigada pelo espaço que vocês me deram para falar. Obrigada a você, Fê. A gente que Quero agradece. te agradecer, viu, também a participação aqui hoje, é sempre um prazer. Queria deixar algumas mensagens aqui para o pessoal, então, tentem trazer mais pessoas